Estamos diante de novas circunstâncias. Nós sabemos, como pais e educadores, como as crianças se comportam e estamos todos preocupados em assegurar a elas a melhor qualidade de vida possível, mas também assegurar aos pais condições de lidar com as crianças nesse momento um tanto difícil e para o qual nós não temos muita experiência e prática. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conceitos, algumas práticas que nós usamos na creche e que podem ser úteis para a sua relação com as crianças nesses próximos dias. A criança é um todo, ela é inteira, mas esse todo é constituído por partes. São as várias facetas, os vários aspectos do desenvolvimento. E esses aspectos são mais ou menos salientes de acordo com a idade da criança. Então, em cada faixa etária, em cada momento de seu desenvolvimento, alguns dos aspectos chamam mais atenção, polarizam mais atenção e, portanto, precisam de mais atenção por parte dos pais e dos educadores. Então, nesse todo, ao mesmo tempo, nós temos que olhar a criança como um todo e tratar de todas as suas necessidades, mas na medida em que a gente sabe acompanhar diretamente a criança, a gente pode atendê-la nos seus aspectos mais específicos, observando, conhecendo-a e sabendo o seu modo de agir e reagir. Quais são os diversos elementos do desenvolvimento infantil? O que a gente deve observar com mais atenção? Primeiro, o que é mais óbvio, o desenvolvimento físico, é o desenvolvimento físico propriamente dito, o crescimento, o peso, a altura da criança, mas também o desenvolvimento motor, tanto nos aspectos mais amplos, quanto nos seus aspectos mais finos, mais delicados. Pois tem a área de desenvolvimento emocional, temperamento, as birras, a busca de autocontrole. Temos o desenvolvimento social, a criança com ela mesma, a criança com os pais, a criança com a família, a criança com os colegas, o relacionamento com outros adultos, a capacidade dela de progressivamente lidar com 1, 2, 3 ou mais companheiros. Temos o desenvolvimento da linguagem, e nos primeiros momentos é apenas a linguagem não verbal, o possível, depois vem as primeiras palavras, depois as primeiras frases, e até que aos 3 anos de idade ela tem um domínio muito grande da sintaxe, das ideias que ela consegue expressar. Pois temos a área do desenvolvimento cognitivo, do pensamento, de como que a criança lida com as ideias, como transmite, como absorve e como vai aprendendo tanta coisa em tão pouco tempo. Tudo isso, todas essas facetas do desenvolvimento ocorrem ao mesmo tempo, mas não ocorrem de maneira igual, porque o cérebro ainda está desenvolvendo e só aos poucos que vai dando à criança a condição de um desenvolvimento maior ou menor numa outra área. E às vezes também a criança tem regressões, uma área chama mais atenção e ela inibe o desenvolvimento de outras áreas. É isso que os pais, é isso que os educadores sabem fazer, sabem atender, sabem olhar para poder atender a criança no seu momento, na sua necessidade, na sua prioridade, mas levando sempre em conta que todo o desenvolvimento precisa de ser observado, precisa de ser estimulado em cada momento. O que muda, portanto, é o entendimento e a prioridade que a criança dá, que o adulto deve dar, portanto, também muda o seu interesse, que tipo de brincadeira, que tipo de atividade, inclusive a forma de brincar. Sabendo disso, nós podemos dosar e equilibrar muito melhor a nossa forma de atender as crianças. O que é comum a todas as crianças e em todo o tempo? O que os pais devem prestar atenção para lidar com segurança? Em primeiro lugar, necessidade de segurança. Toda criança tem necessidade de segurança e os adultos, os pais, de modo particular, oferecem essa segurança pela presença, pela capacidade de exercer um controle externo, porque a criança não tem capacidade de se autocontrolar, de se autorregular, e pela calma que eles transmitem à criança, dando a ela confiança. É o ponto de abrigo, é o último recurso. Então, segurança é algo fundamental que os pais transmitem aos filhos. Em segundo lugar, previsibilidade. São os pais que mantêm regras consistentes, que a criança sabe o que esperar, o que pode, o que não pode, quais são os limites. E isso pode ser muito facilitado com o estabelecimento de rotinas e transições ao longo do dia, especialmente ao longo desse período que vocês estarão com as crianças durante mais tempo. E o terceiro fator é a interação. É da interação, sobretudo da linguagem, do afeto, do carinho, dos gestos, que a criança vai aprendendo a responder, a interagir, desenvolvendo a sua linguagem
e a sua capacidade de comunicar não apenas com os sentimentos, mas também com a linguagem. Que lições que nós podemos depender disso e o que é prático para o nosso dia a dia? Primeiro, dar segurança à criança. E para isso você tem que se municiar, mesmo num momento de tensão, de conflitos, de insegurança, pela sua presença, pela sua calma para que a criança se sinta segura. Em segundo lugar, procurar ser o mais consistente possível, que pode, que não pode, quais são os limites, e tentar não quebrar muito essas regras para a criança sentir confiança, saber quais são os limites e poder se comportar de maneira mais tranquila. Organizar bem o dia, ter as atividades organizadas, os materiais organizados, o que vai fazer, preparar bem as transições, não deixar muita espera, que irrita as crianças. Tudo isso pode ajudar a ter um dia mais tranquilo. E, sobretudo, isso arrumado, você estando em paz consigo mesmo e tendo o ambiente arrumado, você interagir com a criança. Interagir é diferente de agir, fazer coisas por si ou pela criança, é diferente de apenas reagir. Interagir é estimular, é acompanhar a criança, conversar com ela, brincar com ela e, a partir disso, ajudá-la a se desenvolver, a aprimorar cada vez mais as suas habilidades, os seus sentimentos, os seus afetos. Quais são as prioridades nas diferentes etapas do desenvolvimento? Cada um de vocês tem filhos em idades diferentes. Nos meses iniciais, a necessidade da criança se transmite pelos sentidos. Ela pega, põe na boca, suga, encosta, olha, prende, aperta. Aos poucos, ela usa a linguagem, primeiro o choro, depois o corpo, e aos poucos que ela vai balbuciando, gritando, se exprimindo de outras formas. Ela tem pouca capacidade de regulação, de alimentação alguma, de sono, e precisa, portanto, que essas coisas sejam organizadas aos poucos. O sono, em particular, e a alimentação são dois fatores que os pais cuidam muito, e é muito importante que as crianças tenham, sobretudo nos primeiros meses de vida, progressivamente, um apoio para poder regular o tempo do sono. Quanto mais sono, mais perto de 12, 13 horas a criança até 6 meses dorme, melhor para ela, e aos poucos ela vai reduzindo essa necessidade, 11 horas, 10 horas, que é o necessário para poder se repousar bem. Com o tempo, a criança vai desenvolvendo outros sentidos. Ela vai aprendendo a discriminar formas, durezas, tessituras, cores, e tudo isso vai aprimorando com os sentimentos, com os sentidos e com a linguagem. E isso vai tornando as brincadeiras, as interações cada vez mais interessantes. Você fala, a criança ouve, ela não entende necessariamente, mas aos poucos ela vai associando os nomes que você está falando com as sensações que ela está experimentando com seus sentidos. 6 aos 12 meses, os aspectos mais críticos para a criança é aprender a andar e aprender a falar. E nisso a maioria da atividade dela é que se concentra o seu esforço. O desenvolvimento físico é muito importante, os movimentos, sobretudo o movimento com o dorso, o movimento com a barriga, porque isso que vai promover a sustentação dos músculos para o resto da vida. Mas também do ponto de vista físico é muito importante, sobretudo quem não está acostumado a ficar o dia inteiro com a criança, prover água o dia inteiro, porque ela é essencial para a criança poder se equilibrar. E do ponto de vista da fala, que a criança não fala ainda, mas interage. Quanto mais você interagir, ler, conversar, e falar, e brincar, e usar a voz, mais a criança vai aprendendo, vai reagindo, vai se sentindo estimulada para poder, ao final do primeiro ano, estar começando a exprimir as primeiras palavras. Então esse é o foco do desenvolvimento da criança. As outras áreas estão acontecendo também, mas é nisso que a criança passa a maior parte do seu dia. Portanto, a organização, a presteza em exercer essas atividades físicas de limpeza, de sono, de alimentação, ajuda a criança a se concentrar nas coisas que lhe dão mais prazer. O que atrapalha nesse período? Não atrapalha muito transferir a sua ansiedade, as batalhas para comer, e mais tarde as batalhas para tomar banho, o excesso de atenção que você dê ao celular ou que você deixa a criança dar aos vídeos, que não faz bem, e, sobretudo, a falta de sono e repouso. Então, cuidado, atenção a esses aspectos, porque cuidando deles, o seu dia, o dia da criança, poderá ser muito mais tranquilo. Quais são as atividades que se aplicam a todas as crianças? A criança é criança, ela vai ter mais ênfase, menos ênfase no interesse dela a qualquer momento.
E tem algumas atividades que interessam todas as crianças, e muitas delas crianças de todas as idades, né, até os 80, 90 anos. Primeiro, exercício físico. Isso vale para todo mundo. Exercício físico no quarto, na cama, na sala, no corredor, no playground do prédio, em algum parque que você tem acesso. Todo tipo de atividade física para acalmar, para exercitar, para suar, para correr, são coisas que sempre agradam as crianças, sempre entretêm as crianças e são essenciais para ela dar vazão a tanta energia que ela tem, mas também para desenvolver os seus músculos, desenvolver o seu controle e se autorregular. Um outro conjunto de atividades, né, de valor universal, a música, a dança, o movimento, o cantar. Né? Quando falamos em música, não a música como background, a música como foco. Música que vai ser ouvida, a música que vai ser dançada, a música que vai ser cantada. Tudo isso é universal, é de interesse de todas as crianças, e de novo, crianças de todas as idades. Livros, leitura, é algo também que apaixona as crianças. Livros de mais diversos tipos, as crianças têm interesses diferentes por livros diferentes nas idades diferentes, mas é sobretudo a leitura compartilhada, não a leitura no tablet da criança sozinha, que gera a interação, a conversa, a relação do que está no livro com o que está no mundo, as conversas que vêm disso, a ampliação do vocabulário, não é? E sobretudo o prazer de estar lendo junto do pai, da mãe, no colo, ao lado na cadeira, ao lado dos irmãos. Tudo isso é algo que fica para o resto da vida e que sempre interessa muito a criança, e a criança, sobretudo na idade de 3, 4 anos, adora ler, reler e repetir as leituras com precisão, para ela ir aprendendo, né, com certeza todas as palavras. Isso dá uma segurança para a criança, uma previsibilidade, uma noção de competência. Eu sei o que vai acontecer, eu sou capaz de predizer. Um quarto tipo de habilidade que interessa, né, a todas as faixas etárias, mas especialmente as crianças, é a linguagem rítmica, não é? A poesia, as rimas, as quadrinhas simples, as cantigas, né? E os movimentos que vêm, movimentos do corpo, movimento com dedos, movimento com as mãos, com dedoches, com fantoches, tudo isso são linguagens que são extremamente atrativas para as crianças, especialmente na faixa de 2, 3, 4 anos de idade. E, finalmente, a área de expressão, né, de espaço e tempo para a autoexpressão, né, os sentimentos. Então, toda hora aflora os sentimentos da criança, ela machuca, ela cai, ela fica se frustrada. Então é importante o adulto ter a paciência e a calma de ouvir, de explorar, de reconhecer, de aceitar os sentimentos, de conversar a respeito, de acalmar, né? De repetir o que a criança diz, de espichar a conversa para a criança poder externalizar o seu sentimento, não é? E técnicas para distrair a criança da dor, traz o gelinho, traz isso, traz aquilo, não é? E ajudando sempre a criança, não é, a passar aquela atenção. E, ao contrário, o que nunca fazer, não é? Nunca entrar agressivamente, nunca resistir, nunca negar o sentimento da criança, porque isso vai gerar mais resistência e mais frustração. Não é? Então, esse é um conjunto de atividades que pode ajudar você a levar melhor esses dias e a entender um pouco mais e um pouco melhor a sua criança e como interagir com ela. Mas, afinal, o que é brincar? O que é brinquedo? O que é brincadeira? Então, primeiro, vamos ver o que é brincar. Brincar é observar, né? A criança brinca observando. Ela brinca agindo, ela brinca interagindo, ela brinca testando o mundo, testando as pessoas, testando objetos, jogando a comida no chão, jogando um objeto no chão, encostando um no outro para fazer barulho. Ela observa o resultado, ela faz de novo. Uma atividade muito parecida com o cientista. O problema é que, diferentemente do cientista, a criança não é capaz de abstrair, ela não aprende rapidamente de uma relação entre causa e efeito. Ela tem que repetir várias vezes para aprender os vários processos. Isso vale para a experimentação dela com o próprio corpo e a experimentação dela com as pessoas e com os objetos do mundo. Então, brincar é isso, brincar é experimentar. E por que as crianças brincam? Elas brincam porque é a forma delas aprender. Elas não possuem um raciocínio lógico, formal, causa, consequência, indução, dedução, como os adultos. Elas aprendem experimentando, testando, repetindo, observando. Elas testam o mundo, testam a si mesmo e testam você, o adulto, né, no seu conhecimento, sobretudo na sua paciência. Como que as crianças brincam?
Elas brincam de toda maneira e com tudo. Elas brincam com o próprio corpo, elas brincam sozinhas, elas brincam com as mãos, elas brincam com sons, brincam com a linguagem, ela brinca com adultos, brinca com outras crianças aos poucos, ela brinca com ou sem objetos, ela brinca com ou sem regras e aos poucos ela vai tornando essas regras mais complexas, ou às vezes ela muda as regras até depois do jogo para que ela ganhe o jogo, né? Em síntese, né? Brincar não é brincadeira, brincar é algo muito sério, né? Brincar não é algo que precisa de brinquedo, brincar é uma forma de aprender e, portanto, é uma fonte importante de prazer e de aprendizagem. No próximo segmento, nós vamos falar um pouco de brinquedos e brincadeiras mais típicas e o que muda com a idade das crianças.